Olá, você, meu amigo, minha amiga da Associação Comercial de Sorocaba, você que nos acompanha pelas redes sociais e também pelo YouTube, estamos de volta com a nossa TV Axo, neste mês de maio, recebendo duas importantes pessoas, dois importantes profissionais, que nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância social, nacional e também corporativo, que é a questão da norma regulamentadora de número 1. Para isso eu estou recebendo aqui neste momento o doutor João Luiz Ual, do nosso departamento jurídico aqui da Associação Comercial. Doutor, seja bem-vindo à nossa TV Axo. Obrigado, Gustavo, mais uma vez pela oportunidade. É o segundo podcast da associação que eu participo. Espero, de alguma forma, aí, contribuir para o nosso debate de hoje, que entendo que é de suma relevância para o empresariado de uma forma geral, né, dado o contexto aí em que ele vem acontecendo. Perfeito. E também ao nosso lado o Tiago Negrini, que é da Transforma Corporate, nosso associado, e que também mexe com essa questão envolvendo RH, envolvendo as questões das empresas, no que diz respeito à saúde física e mental dos colaboradores. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Gustavo, doutor. Um prazer imenso poder estar aqui e espero poder contribuir aí com um tema tão importante quanto esse. Legal. A NR1, melhor, né, a norma regulamentadora de número 1, ela foi uma determinação da Justiça do Trabalho, do governo federal, né, principalmente do Ministério do Trabalho, agora à frente com o ministro Luiz Marinho, no que diz respeito a questões de saúde mental, psicossocial dos colaboradores. Inicialmente, ela teria a sua obrigatoriedade agora no mês de maio de 2025, mas por questões de acertabilidade e também por questões funcionais, o governo prorrogou durante 12 meses. Então, ela passa a vigorar a partir de maio de 2026. Entretanto, é um assunto de extrema relevância que nós vamos trazer à tona e vamos debater questões jurídicas e questões funcionais também com os dois profissionais que aqui estão. Vou começar com o doutor João. Doutor João, até que ponto as empresas sabem do que se trata a RN1 e, se não sabem, qual é o primeiro passo para que elas aceitem as determinações do governo a partir do ano que vem e passem a discutir essa situação ao longo dos próximos 12 meses? Bom, antes de mais nada, eu acho que a participação, a contribuição maior para esse podcast aqui vai ser do Tiago, que trabalha direto na operação, né? Do ponto de vista jurídico, legal, o que a gente pode dizer é o seguinte: as empresas já deveriam estar discutindo isso. Desde o momento em que foi editada a portaria o ano passado, as empresas já deveriam ter se preocupado e começado a discutir, porque a inclusão, né, dos fatores de risco psicossocial, né, na NR1, ela é praticamente um divisor de águas nas relações de trabalho, porque até então não existia uma preocupação cristalizada, né, nas normas regulamentadoras como existe hoje, como o Tiago vai explicar daqui a pouco para a gente direitinho, né? Isso tem um reflexo na realidade, porque assim... vamos falar pós-pandemia, houve uma explosão no número de afastamentos decorrentes de transtornos mentais. No ano de 2024, me parece que aconteceram 500 mil casos de afastamento pela Previdência Social. A gente está falando de afastamento. O afastamento previdenciário é aquele superior a 15 dias. E a gente não está computando os casos que não atingiram esse limite. Então, teve muita gente que foi afastada, né, das funções, ficou afastada das funções, deixou de comparecer ao trabalho. Isso traz um evidente reflexo para a empresa, num primeiro momento, de produtividade e, posteriormente, até num reflexo de natureza judicial, tendo em vista a possibilidade de desenvolvimento ou não de males relacionados a doenças ocupacionais, né? A gente fala de acidente de trabalho atípico, mas são as doenças ocupacionais, né? Então, a gente entende que as empresas deveriam estar discutindo isso porque após o pós-pandemia trouxe um aumento expressivo do número de afastamentos decorrentes de transtornos mentais. E tendo em vista o impacto deletério que essa situação toda teve no governo, que desembolsou e nas empresas também, há necessidade
de se gerenciar de alguma forma, de se prevenir isso, criando-se condições tanto para que as empresas consigam, através de um ambiente mais humano e mais harmônico de trabalho, preservar a saúde do trabalhador, que isso se reverte obrigatoriamente em benefício para ela, porque ela vai também conservar ou melhorar a produtividade do funcionário, né? Como também, né, para o próprio trabalhador aí que não vai desenvolver nenhum mal, não vai trazer nada para a sua vida. Eu não sei se eu respondi, porque eu acho que eu me Não, perfeito. alonguei. Não, Mas, perfeito. assim, as empresas já deveriam estar discutindo isso, porque isso tem um impacto direto na atividade empresarial, não só de natureza governamental. Então, assim, era uma questão muito séria, que já deveria estar sendo discutida há muito mais tempo. E, graças a Deus, né, nós tivemos um fôlego, né, agora, né, de mais um ano aí para o início das atividades de fiscalização e de normalização Nossa, fugiu o nome agora, de adequação das empresas para a NR1. Tiago, você que conhece e faz atuações em diversas empresas aqui da região de Sorocaba, qual é a maior dificuldade hoje por um departamento, seja ele de recursos humanos, seja ele jurídico, seja ele até departamento a nível de diretoria de uma empresa, discutir a importância da norma regulamentadora de número 1 e como que você avalia ou quão capazes estão essas empresas em absorver essa nova situação? Eu acredito que a gente tem um universo gigantesco para tratar. O primeiro deles é a real importância desse item, como o doutor bem falou, é algo que não dá mais para a gente postergar, né? Eu acho que a saúde mental já está claro e evidente para todo mundo que a gente tem tido eventos muito complexos dentro das empresas e fora delas que nos levam a cuidar um pouco mais da nossa saúde mental. Eu acredito que dentro desse aspecto que nós temos das empresas, o grande ponto e talvez o grande ponto que se fez prorrogar a portaria é o ponto de como conseguir quantificar algo tão qualitativo. Então, nas minhas andanças pelas empresas aí, a gente tem as diretrizes, e a gente vai discutir um pouquinho isso, mas eu acho que o ponto é assim, eu já escutei de diretoria de empresa me pedir para fazer a avaliação observacional. Então, eu vou chegar lá na empresa e vou falar assim, olha, doutor João não está estressado, o Gustavo tá, o Pedro tá, o João não tá, e assim, e é algo impossível. Porque ser observacional, eu não estou sendo acadêmico. Então, é importante que todo mundo entenda e até o empresariado entenda que de onde surgem os fatores de riscos psicossociais. Será que isso é de agora? Não. Isso é oriundo de uma norma regulamentadora chamada 17, né? De número 17, que é a norma da ergonomia. Então, eu sou ergonomista de formação, né? Pós-graduado em ergonomia, e a gente já trabalha há 15 anos com isso, e eu posso garantir para vocês que isso sempre foi levado em consideração. Obviamente, por conta dessa maturidade da empresa em lidar com essa situação, algo muito mais velado. Então, a ergonomia física, ela fica muito mais evidente, né? Qual o movimento que eu estou fazendo? Será que aquilo está lesionando o meu ombro? Agora, o que eu posso fazer para cuidar da saúde geral? E aí eu levo em consideração a ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva, que são as bases, as mães de onde foram tirados aí os fatores de riscos psicossociais. Então, hoje, se eu pudesse falar para você, eu acredito que a gente ainda está longe de estar pronto para fazer algo nesse sentido. Então, eu acredito que seja de suma importância esse período para que venha o manual detalhado, para que todo mundo fique ciente daquilo que tem que realizar, desde a quantificação até a execução. E a partir disso, a gente vai poder perceber, e depois a gente comenta sobre isso também, que várias ações, elas já são ações de barreira de contenção. O importante para as empresas é que elas estejam preocupadas no que eu tenho feito para ser barreira de contenção com esse item. Justamente para evitar que isso acabe em situação desfavorável para a própria empresa, né? Perfeito. Quando a gente fala em doença psicossocial,
a gente primeiramente pensa no processo criativo, quem trabalha com a parte cognitiva e intelectual, não naquele cidadão ou cidadã que trabalha na linha de produção. Existe diferença? Sim. Na verdade, se você pegar os dados estatísticos hoje, a maior parte desses atestados, desses afastamentos, são em nível de liderança, gerência e alta gestão. Então, o que é quantificado é muito maior nesses níveis, mas o que nós, especialistas, colocamos é que os demais, eles são muito subnotificados. Então, é o cara que está tendo uma crise de ansiedade e aí ele vai para o hospital e ele simplesmente não entende aquilo que está acontecendo com ele, que é oriundo da saúde mental dele, né? Eu acho que esse item, por exemplo, crise de ansiedade, é um item que há 10, 15 anos a gente não escutava falar, né? E hoje você vê isso nos mais variados graus de dentro de uma empresa. Agora, é importante a gente salientar essa questão da crise de ansiedade que desencadeia, por exemplo, uma crise de pânico, né? Os nossos pais, por exemplo, nunca ouviam falar isso, né? E hoje a gente vê cada vez mais jovens tendo essa situação. Isso também pode ser atribuído à questão da internet, à questão das telas. Quanto mais tempo você passa navegando, você passa tendo um celular, um joguinho e tal, isso pode contribuir? Com certeza. O que a gente fala nas nossas andanças pelas empresas é o seguinte, a gente não para de ter informação, né? Nosso cérebro ele não tem tempo de descanso. Então, eu até pergunto para o pessoal nas palestras que a gente ministra, como é que você acorda? Você acorda com o celular ou com o despertador? E aí o pessoal fala, pô, despertador, aquele que a gente batia e, né, parava. Não, acordo com o celular. E o celular está onde normalmente? Do lado da cama. Do lado da cama, a primeira coisa que você faz é desligar o celular, e aqui eu não estou falando soneca não, né? Dormir mais 5 minutos. Eu tô falando do cara que vai acordar já, ele desliga e ele deixa o celular para fazer as tarefas dele? Não, muito provavelmente ele abra o celular e aquela enxurrada de informação já começa a acontecer. Então, com certeza, esses itens também estão associados. As empresas tocam nesse assunto com os colaboradores? Então, é importante que a gente entenda o seguinte. A ANR1 e a portaria, incluindo a necessidade, a obrigatoriedade das empresas colocarem os fatores de riscos psicossociais dentro do PGR, oriundos de uma AEP, de uma avaliação ergonômica preliminar, ele quer ver o todo, né? Então, é importante a gente salientar que eu preciso fazer algo de modo geral. Infelizmente, tem algumas situações que a empresa fica limitada, né? Principalmente aquelas que estão porta para fora. Agora, as empresas, e daí tenho aqui ao lado alguém que pode falar bem sobre isso, apesar de ser algo externo, eu preciso criar barreira de contenção para que aquele ambiente seja seguro e aquele ambiente também não prejudique ainda mais aquele colaborador, né? Doutor João, quando a gente fala em barreira de contenção, eu me recordo de algumas, posso até estar falando uma bobagem. Em outras empresas que eu trabalhei, em alguns jornais, eu sou da área de comunicação, né? Eu trabalhei em veículos de comunicação impresso, televisível e também radiofônico. Nós tínhamos o antigo Grêmio recreativo, né? Que durante o seu período de lazer ou horário de almoço, você poderia passar aquele horário, 1 hora, gozar 1 hora de horário no Grêmio. Posteriormente, a gente viu as empresas adotarem a tal da descompressão, né? Áreas para você extravasar um pouco. Até que ponto, doutor, as empresas estão preparadas para ter um ambiente assim dentro e verificar que o colaborador ou colaboradora realmente necessita de uma área para relaxar um momento? Bom, antes de mais nada, eu quero registrar aqui que o Gustavo está me utilizando para tentar criar uma área de um Grêmio para a Associação Comercial de Sorocaba. A gente não convidou, eu não compactuo com isso. Não seria ruim, viu, gente? Ter uma mesa de percebi que eu fui utilizado aqui como massa de manobra. Não concordo, quero deixar registrado exatamente. Uma mesa de ping-pong aqui não seria ruim. Agora tudo se esclareceu, associados aí. Agora eu já entendi por que me chamaram aqui. Vou levar para a diretoria esse pleito, Gustavo. Legal. Tá, antes de mais nada, eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte. Nós estávamos conversando antes aqui do início das gravações e o Thiago apontou uma coisa
que eu não me recordo dele ter repetido isso na fala dele aqui, então eu vou repetir, mas partiu dele inicialmente, que o que tem que se atentar muito é que, junto com a NR1, obrigatoriamente vai ter que se observar a NR17. Elas vão andar juntas, de mão dada, porque a NR1 ela impacta diretamente na composição da NR17. Isso é um ponto. Então, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. A segunda questão que eu queria falar antes de responder sua pergunta, sua armadilha, é que quando a gente fala da NR1, a gente tem que pensar que existem setores que vão ser mais impactados por essa norma, né? Então, esse pessoal vai ter que obrigatoriamente prestar atenção nisso. Por quê? Porque a ideia da NR1, vou citar aqui um trecho de um artigo que eu estava lendo, que ela fala assim, que a gestão dos riscos, a nova abordagem da norma inclui, por exemplo, a gestão de riscos psicossociais, tornando ainda mais relevante a adequação nos segmentos que lidam com a alta demanda operacional e exposição a fatores de estresse. Então, a intenção, assim, a linha mestra é justamente proteger as pessoas que, no exercício da atividade profissional, além de todos os riscos ocupacionais e ergonômicos físicos, né, elas ficam sujeitas também à questão da exposição aos fatores de estresse, que vão ser os fatores que, notadamente, na grande maioria dos casos, vão desencadear os transtornos de natureza mental. Né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso porque, né, não estou aqui defendendo o trabalhador, não estou aqui defendendo o direito, mas assim, o empresário ele tem que entender que gerenciar esse tipo de situação é bom para ele também. Ele elimina custo, elimina o risco, elimina o custo, né? De tempo. Até porque, né? todo afastamento não é só um risco financeiro, é a produtividade também que cai. Até porque eu entendo o seguinte, vocês me corrijam. Se o servidor ou a colaboradora está há muito tempo na empresa, é porque ela desenvolve um papel fundamental. Sim. A partir do momento que você afasta por questões psicossociais, você deixa de ter a retenção de talento para ter que colocar um substituto que nem sempre vai executar da mesma forma. Ou nem sempre você vai conseguir encontrar um substituto, né, para aquela função. Então, eu acho importante a gente colocar isso. Agora, veja, você voltando para a sua pergunta, né? A pergunta é a seguinte: será que todo mundo teria que instituir dentro do seu ambiente, das suas instalações, um grêmio ou um local para descompressão ou uma sala onde a pessoa pudesse, de alguma forma... Agências de publicidade normalmente têm videogame, Isso, exatamente. colocam uma série de coisas ali. As startups também, Sim. se a gente, por exemplo, percorrer o parque tecnológico, eu estou dando um exemplo aqui de Sorocaba, você vai ver que algumas startups têm lá dentro puffs, né, que as pessoas deitam, dormem até durante... O Google tem isso, né? O Google notadamente né? tem isso. Ele tem aquelas... eu não sei falar o que é aquilo, mas... É uma área que isola a pessoa, ela deita, fica ali sozinho e fica isoladinho. Porque ele, segundo, até onde eu saiba, estudos internos dessas empresas mostram que isso facilita até você deixar de ter problemas psicossociais. Mas o que acontece? Vocês estavam conversando antes de eu responder a sua pergunta, vocês estavam conversando antes sobre a questão do celular, do uso constante do aparelho celular. O que acontece? As ferramentas tecnológicas hoje, todas, o celular é uma delas, mas todas, né? Elas trouxeram para nós, elas disponibilizam mais tempo para as pessoas. E com mais tempo livre vem uma pressão, muitas vezes no ambiente de trabalho, muitas vezes interna, de uma maior produtividade. Então, a pessoa tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. O celular, ele funciona nas redes sociais como a questão da descarga dopamínica. Então, o cara vai lá, fica fazendo negócio, tem um prêmio, tá, recompensa, então, né, e tem que ficar o tempo inteiro fazendo aquilo para estar tendo uma resposta, uma recompensa ali e tal. Então, as empresas, eu entendo que elas podem auxiliar nisso, desenvolvendo políticas que digam respeito ao uso consciente dos tipos de tecnologia colocados à disposição. Se a empresa tem essa questão de você criar espaços de descompressão, como vocês mesmos já apontaram, ela decorre muito mais, às vezes, do mercado e daquele ramo de atividade onde as empresas normalmente daquela área fazem isso,
Mas isso deveria ser uma preocupação. Nem todo mundo tem a condição de criar um Grêmio ou de criar um ambiente de descompressão. Às vezes não tem nem espaço É, físico para sim. isso, E né? não tem nem recurso material para fazer isso. Porque a gente está falando de empresas que, às vezes, de um funcionário, 2 funcionários. Então, Sim. a pessoa, o empresário malemar está conseguindo cumprir com as obrigações, né, Trabalhistas, no trabalhistas, fiscais, previdenciárias, legais dele. Então, o que tem que existir, na realidade, é uma conscientização dessa pessoa para que ela não hostilize o ambiente de trabalho ou não exija do Ok. colaborador ou não imponha uma carga de trabalho tamanha que adoeça aquela pessoa. Então, ele tem que entender, na prática, na realidade, se o que ele faz colabora ou não para o adoecimento do colaborador. E, nesse ponto, as assessorias, como do Tiago, né, para quem tem condição de fazer, são de fundamental importância, porque o que acontece hoje, na minha visão, eu vou responder a pergunta, acho que não vou adiantar o tema, que eu ia falar sobre a questão do mapeamento dos riscos, Sim, né, sim, que sim, isso sim. é obrigatório, Sim. vai ser obrigatório. Mas, como nem todo mundo tem, é muito mais importante que a empresa ela trabalhe justamente para entender aonde que ela atua de forma a criar um ambiente propício para o adoecimento do colaborador. Se ela tem condições, porque você criar um ambiente de descompressão, ter uma sala para a pessoa dormir, ou colocar um videogame à disposição, ou colocar mecanismos, equipamentos ali que ajudem a pessoa a se desligar um pouco, não funciona se o ambiente de trabalho for opressivo. Se a pessoa ficar ali sujeita a uma alta carga, uma alta demanda, realizar milhares de horas extras, na justiça do trabalho hoje existe uma coisa chamada dano existencial, ou seja, você impor uma carga de trabalho tamanha à pessoa que ela não consiga ter o espaço de vida dela, mas ela não consiga ter a vida privada dela normal, porque isso gera o adoecimento da Agora, pessoa. até que ponto, é a pergunta para os dois, você tem um ambiente tóxico de trabalho e você tem um ambiente onde a fadiga é muito grande, o estresse é muito grande. Até que ponto você trabalhar com prazos e metas contribui para isso? E se a norma regulamentadora também questiona a respeito disso, de você retirar do colaborador, da colaboradora, essa imposição de você trabalhar sob pressão para entregar o melhor resultado num curto espaço de tempo? Então vamos lá. Essa é uma seara gigantesca, né? A analogia que eu tenho feito para o tema é que isso é um mar. E aí, sendo um mar, eu posso chegar a abrir minha cadeirinha de praia ali, meu guarda-sol, molhar meu pé na beira da água e legal. Se eu for para o meio do mar e começar a mergulhar, eu vou ter que estar pronto também para solucionar aquilo que eu vou achar ali no meio do mar, tá? Então, vou ter que ter uma base de natação muito bem feita para poder fazer isso e assim vai. Por que eu estou falando isso? Porque é muito complexo o contexto geral disso. Por isso que existe a necessidade de quantificar isso. Então, o ponto-chave, e eu acho que é importante o associado entender, é que a NR17, apesar dela ter esse vínculo com a NR1, ela tem um caminhar solitário ali também, né? Então, os fatores de riscos psicossociais, eles só serão obrigatórios dentro do PGR. Então, dentro do PGR, eu vou ter que apontar os fatores de riscos psicossociais também. Para quem que não atende o PGR, empresas ME, EPP, de grau de risco 1 e 2. Então, empresas menores, que eu acho que é a grande maioria que nós temos também, elas não serão obrigatórias ao PGR final. Porém, a NR17 é obrigatório a partir de um colaborador. Se eu tenho um colaborador, eu já tenho que fazer o documental da NR17, que são 2. A AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar, ela é obrigatória desde a validação do novo texto da NR17 em 2022. Então, eu sou obrigado a fazer em todas as funções do meu trabalho. E se aquela AEP identificar riscos mais específicos, que a gente tem que mergulhar um pouco mais naquele tema, a gente vai para a análise ergonômica do trabalho, que é a AET. Então, eu faço AEP de tudo e faço AET daquelas que eu tenho uma necessidade de mais dados, mais especificações.
Por que eu estou falando tudo isso? A gente tem que conseguir quantificar e levar à tona itens realmente que não sejam subjetivos. Então, na norma, a gente não tem a obrigatoriedade, por exemplo, e daí livrando o doutor, talvez, de criar espaços para descanso. Porque esses espaços, essas criações, implantações de programa de saúde, eles têm que ser efetivos. E aí, como é que eu sei que ele é efetivo? Eu faço, talvez, um levantamento prévio e aí eu vou medindo o quanto aquilo ali está me dando de retorno também. Porque a gente, por muito tempo, a ergonomia foi tratada como algo que gasta dinheiro, né? Ih, vai vir o ergonomista aqui, vai mandar eu trocar cadeira, vai aumentar ali o... Fazer a ginástica laboral, vai fazer a né? ginástica. Mudar teclado. Isso, mas para que isso? Isso aí, né? No meu tempo todo mundo É, trabalhava e não... se nós pegarmos até 30 anos passados, Ler era uma coisa de cada 3 colaboradores que trabalhavam diretamente datilografando, digitando, 2 tinham Ler, praticamente, né? Sim, e aí a ergonomia pegou toda essa situação e, infelizmente, até por conta de fiscalizações e como ela era tratada, ela foi deixada um pouco de lado, né? Eu já tive o desprazer de entregar uma análise ergonômica do trabalho para uma empresa e o pessoal pegar e olhar e falar assim, bom, eu vou colocar na gaveta aqui, vou fingir que eu não tenho e pronto, acabou. E não é assim. A ergonomia ela tem tomado uma proporção agora que é a seguinte... Eu preciso melhorar as condições de trabalho gerais. E eu vou fazer isso através de quem? Da ergonomia. Então, levantar o documental é só a ponta do iceberg. Então, eu levanto o documental e, a partir disso, eu vou tomando as ações que visam o quê? Visam aumento da produtividade, melhora da condição de trabalho, melhora da qualidade de vida do colaborador. Então, esses são itens fundamentais que essa portaria também traz. Agora, né? essa visão sempre foi uma visão de primeiro-mundista, de países desenvolvidos, né? Nós estamos ainda muito aquém a isso. De que forma minimizar, reduzir essa situação, doutor? Digo na questão das empresas, né? Bom, quando você fala que é uma questão de primeiro mundo, entenda que não existe, num primeiro momento, é lógico que existe o pensamento, mas não existe num primeiro momento uma preocupação efetiva com a humanização do trabalho para a preservação do colaborador, e sim do lucro da empresa. Porque o trabalhador que não adoece e trabalha feliz, produz mais, e isso se reverte obrigatoriamente para a empresa. E o final de toda empresa é o lucro, e tem que ser assim. Sem dúvida. A empresa era criada para gerar riqueza. Então, o empresário ele tem que ter a consciência de que um trabalhador saudável e feliz Vai ser muito mais é um produtivo, trabalhador né? lucrativo, é um trabalhador que gera lucro para a empresa. É um Agora, colaborador... eu vou ter que tocar em vários assuntos polêmicos. No que diz respeito a um trabalhador feliz gerando lucro para a empresa, não necessariamente é um trabalhador que ganhe muito bem. Porque tem empresas e tem serviços laborais que você ganha questão de remuneração muito alta, mas também a questão de adoecimento também é muito alto, né? No caso de uma empresa, pensando na cabeça de um empresário, como deixar um colaborador feliz, tendo resultado positivo em termos de faturamento? Eu acho que é mais, como o Tiago colocou, você tem que analisar toda a questão ali, desde a questão da instalação, onde ele exerce o trabalho, ao clima organizacional, como é que está a equipe, né? Se eu não estou imprimindo metas inatingíveis, se eu não estou submetendo esse funcionário, porque às vezes a remuneração ela não é alta, mas ele vai ter ali uma maior flexibilidade para resolver questões da vida pessoal dele. Ele vai ter melhores condições de desenvolver a atividade para a qual ele foi contratado. Ele vai ter a possibilidade de acessar os líderes e ser recebido de acordo. Ele vai ter um acompanhamento da liderança. Ele vai ter um respaldo da empresa para o desenvolvimento da atividade dele. A empresa não precisa carregar a pessoa na mão, fazer tudo, tomar conta da vida do funcionário. E nem essa é a função da empresa. Mas o que ela precisa é dar condições para que a pessoa desempenhe de forma adequada as funções dela e, em eventuais casos, dê o auxílio necessário. Então, assim, para o trabalhador, na minha visão,
O trabalhador estar feliz e contente, independente da remuneração. É lógico que remuneração influi bastante nisso, porque dinheiro, né, ele não compra felicidade, mas ele ajuda bastante no processo. Sem dúvida. Né? Mas é que eu digo que tem muitas empresas que remuneram muito. Sim, mas e exige mesmo demais, assim sabe? o funcionário... Não dá uma condição, né? Exatamente. É o que nós... Desculpe. Imagina. Mas é o que a gente estava... É o que nós estávamos falando, né? Então, assim, você remunera... Assim, dá um alto salário para um alto executivo, mas essa pessoa não tem mais vida. Ela vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo pressão de todos os lados, sendo obrigado a entregar resultado, e às vezes de forma ríspida, sendo obrigado a entregar resultado. E normalmente essa pessoa vai transferir essa pressão para a família, né? Para uma família. É que a gente está falando do meio de trabalho. Sim. Ele pode transferir para a família, mas assim, ele com certeza vai transferir para a equipe. Sim, né? Então, isso vai criar o quê? Pode criar uma hostilização do ambiente de trabalho, que é uma das coisas que a NR1 ela trata ali também. A preocupação é do ambiente hostil de trabalho, da carga excessiva, né? Do ambiente hostil, da pressão por metas inatingíveis, dos prazos muito curtos. Né? Por que a pessoa tem que trabalhar até mais tarde, ou tem que fazer uma coisa fora do horário de expediente de trabalho? Porque ele tem um prazo, às vezes, que é incompatível com o exercício da atividade dele dentro do horário comercial. Então, assim, é lógico que nós temos que analisar a particularidade de cada setor, de cada caso. Existem setores que vão ser impactados diretamente pela NR1, né? São 5 setores, né? O dá para citar ou não? Sim, é construção civil, transporte, saúde, tecnologia e serviços financeiros. Vão ser assim, todo mundo vai ser, mas eles vão ser os mais impactados, né? Construção civil por quê? Porque tem um trabalho físico intenso, prazo apertado, exposição constante de risco de acidente. O setor de transporte, profissionais, eles lidam com longas jornadas, tem muita fadiga e a pressão para cumprir horários. Né? Na saúde, é uma rotina exigente, contato direto com pacientes e alta carga emocional, que vai aumentar, consequentemente, o risco de um esgotamento mental do profissional. No setor de tecnologia, tem aquela pressão constante por inovação, os prazos também são curtos, são muitas, as horas, as jornadas de trabalho são extensas, muito longas, né? São extensas e elas tendem a impactar diretamente na saúde mental do colaborador. A questão dos serviços financeiros tem a questão da alta competitividade, as metas são muito mais rigorosas e tem uma carga emocional que também vai afetar o desempenho, né, e o bem-estar do trabalhador. Então, assim, são setores, mas você pode ter esse tipo de pressão de forma variada em outros setores. Né? Na prestação de serviço, de uma forma geral, na indústria, no comércio, dependendo da atividade, né, do ramo do comércio onde a pessoa está. Então, há uma necessidade de haver um cuidado no lidar, no exercício da atividade, né? Do desenvolvimento da atividade diária das pessoas, né? Nós estamos lidando ultimamente também com essa questão da mudança de legislação no que diz respeito à jornada de trabalho, 6x1, 5x2. Na opinião de vocês também, isso tem impacto diretamente nessa questão envolvendo a RN1? E, pelo menos, a minha humilde opinião é a seguinte: eu acredito que isso não tem influência a partir do momento que eu consigo entregar um posto de trabalho adequado para aquele colaborador. Então, a via de regra, puxando para a ergonomia, né, e aquilo que a gente enxerga durante as nossas idas às empresas, é que tem empresa que quer, por exemplo, só treinar o colaborador. Então, eu quero treinar ele a como abaixar, como levantar, eu quero treinar talvez ele como visualizar a saúde mental dele de uma maneira mais adequada nesse momento. E aí ele faz isso por conta, né? E aí, assim, vou dar o treinamento e acabou. Só que lá na ponta, é o que o doutor falou, eu tenho o cara fazendo num ritmo muito mais acelerado do que ele pode, eu tenho uma condição anti-ergonômica, que a gente chama, né? Então, hoje, por exemplo, o melhor trabalho é o trabalho em pé ou sentado. Para a ergonomia, é o trabalho que tem os dois. Né? Nem tudo em pé, nem tudo sentado. Eu tenho uma variação no meu sistema circulatório. Segundo ponto, e daí, assim, esse é um ponto-chave, né? Eu falo sempre o seguinte, a ergonomia, tem a ergonomia utópica aqui, então a ergonomia que é do livro lá, da portaria e da norma, e assim, na prática é o que a gente quer, é o que a gente visa, mas eu tenho a ergonomia real. E é aquilo que acontece diariamente, aquilo que eu posso fazer que vai minimizar já os impactos, né? Óbvio que a gente tem que apontar sempre para lá, mas o que eu posso fazer para melhorar nesse momento aqui a condição? Então, eu acredito que mesmo com a jornada de trabalho existente,
Se eu conseguir trazer condições de trabalho, né, dentro do posto de trabalho, pensando em posto adequados, eu consigo manter e eu não teria problemas. Via de regra, repetitividade ou até mesmo as pressões. Então, eu preciso levar em consideração todos esses itens, né? Legal. Vou fazer uma pergunta, vou fazer às vezes de entrevistador Vai aqui devolver. e vou perguntar para o Thiago o seguinte, eu falei disso agora de pouco, e eu acho assim, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, você não acha interessante as empresas que vão ter essa obrigação direta de adequação da NR1 já estarem procedendo um mapeamento dos riscos psicossociais neste momento, já para entender? E na sua visão de consultor, de que forma eles podem, por eles mesmos, já iniciar esse tipo de trabalho? Criando um canal, por exemplo, de denúncia, alguma coisa no sentido para que eles deem denúncia, obviamente, anônima, né? Para não expor o colaborador, sim. mas para já começar a entender se existe alguma queixa já implícita de colaboradores ali, de coisas que podem estar relacionadas com situações que desemboquem aí em risco psicossocial? É interessante esse item porque um dos pontos chaves para fator de risco psicossocial é oriundo aí dos assédios, né? Assédio moral, sexual, acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Então, esse ponto é de suma importância que as empresas já estejam atentas, visto que isso também já foi identificado e colocado, implantado lá na NR5, lá na CIPA, né? Então, eu tenho lá na CIPA a necessidade hoje de ter uma comissão interna de prevenção do acidente do trabalho e assédio. Então, a CIPA também cuida disso. Os canais de denúncia anônimos, eles são fundamentais que aconteçam para ontem. E, falando de passo a passo, né? Até comentei com vocês aqui antes, que a gente tem participado de muitos eventos da NR1, da nova NR1, e a gente tem falado muito da página 2, que é a página do quê? Eu vou implantar um programa de saúde mental, eu vou ter aqui um psicólogo para poder tratar e fazer um ambiente mais agradável para o pessoal, ou identificar ali os pontos de necessidade de mudança ali dentro da empresa. Eu vou ter ali os treinamentos com a liderança e na ergonomia não é diferente. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem, treinamento de ergonomia dentro da empresa. O que seria o mundo ideal? 2 horas de treinamento de ergonomia anuais para todos os colaboradores, 4 horas de treinamento de ergonomia para a liderança e 8 horas de treinamento de ergonomia anuais para a alta gestão. Por quê? Porque tudo começa de cima para baixo. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa culturalmente também melhorar, né, dentro desse aspecto. Então, acredito que, visto a prorrogação do prazo, eu não posso deixar para que a gente faça o que aconteceu agora. Em janeiro desse ano, bateu o desespero em todo mundo e agora é maio, e aí eu não tenho tempo hábil. Por exemplo, um dos primeiros passos para você implantar e levantar os fatores de riscos é você aplicar questionários e entrevistar todos os seus colaboradores. Existem alguns protocolos que falam de um percentual, alguns falam de 20%, mas eu acredito que na cartilha de passo a passo agora, a próxima que o Ministério deve lançar, ele deve colocar que eu devo fazer isso por amostragem, mas com pelo menos 80% dos colaboradores, para realmente ser o mais justo possível com aquela informação. E quem que faz a avaliação das informações? Essa avaliação... Então, vamos lá, passo a passo, né? A ergonomia é a mãe de tudo isso, NR17. Então, o ergonomista pode aplicar o levantamento dos fatores de riscos psicossociais. O psicólogo também pode? Pode, ele é muito gabaritado para isso. Porém, tudo deve desembocar em um documento chamado a avaliação ergonômica preliminar. Então, o que a gente faz é pegar o questionário, aquilo que ele me respondeu enquanto saúde mental, e eu transporto isso para os outros itens, físico, organizacional, além do cognitivo que a gente está vendo ali, e eu faço uma junção disso e levanto os fatores de riscos.
Eu tenho que lembrar que isso tem que ter severidade e probabilidade, que é outro item, é importante até para a Justiça do Trabalho, para entender até que ponto aquilo ali realmente acontece dentro da instituição ou se é realmente um item X, né? Um exemplo prático disso, eu tenho a equipe de vendas. E a equipe de vendas tem metas. Meta é fator de risco psicossocial. Só que o que eu vou ter que quantificar é o seguinte, a meta é 30 vendas por mês e o pessoal está conseguindo a vender 10. Poxa, isso eu vou levar o cara para uma meta que não tem acontecido. Nos últimos 6 meses, a média é 10. Eu não vou chegar lá. Agora, a meta é 10 e o cara está conseguindo 9, 10, 11, 12, 15. Quer dizer, aquilo ali é coerente com a estimativa ali no Não vai fazer setor. que nem a Dilma, né? Quando chegar na meta, dobra-se a meta, né? A presidente Dilma Rousseff. Mas é fácil avaliar. Aí a pergunta para os dois também é quando um colaborador ou colaboradora está chegando no seu limite psicossocial. Estima-se, dentro da saúde ocupacional, que a primeira reclamação de alguém, então isso para vias... E daí esse é um outro item bacana da gente falar, que é o seguinte, hoje eu tenho uma instituição, né, e aqui sem conotações partidárias, eu tenho uma instituição, governo, inchada por conta do afastamento. Eu tenho a ergonomia aqui como ciência que dá base para tudo isso. E eu tenho aqui a população que vai ser questionada e organizada para ter um bem-estar de saúde mental. Legal. Porém, quando eu falo de doenças osteomioarticulares, então doenças dos ossos, das articulações e dos músculos, eu falo, por exemplo, de um cara que está com uma lesão no ombro e o cara ele vai, na pior das hipóteses, ele vai fazer uma cirurgia do ombro. Se a cirurgia for bem sucedida, ele fizer bem as fisioterapias dele, se ele fizer todo o tratamento dele, em 3, 4 meses o cara voltou e vida que segue. O grande ponto da saúde mental é que, infelizmente, ele demora um pouco mais. Então, o processo de tratamento dele é o seguinte, hoje ele está bem, daqui 3 meses ele não está tão bem assim. Então, ele fica num sobe e desce e muito por conta, eu acho que é um ponto que as empresas vão poder ajudar muito, que é essa orientação do que eu posso fazer. Porque, por exemplo, burnout se tornou uma doença ocupacional. Então, tem pouquíssimo tempo aí que burnout agora é uma doença ocupacional. Visto que burnout é a doença do esgotamento. Então, eu estou esgotado e eu não tenho mais para onde correr. Então, realmente, a pessoa não consegue fazer mais as atividades diárias dela. Então, acho que esse é um ponto-chave aí para a nossa discussão como um todo aqui, né? Numa questão jurídica falando, a pessoa está esgotada, teve o burnout. É possível, por exemplo, antecipar férias, juridicamente falando? É uma questão que sai da legislação e seria muito mais corporativa? Como que o senhor vê isso, doutor? Gustavo, veja bem, antecipar férias é uma questão de negociação com o funcionário e eu não vejo problemas para que isso aconteça. Mas o problema não é esse. O que a gente está falando é que, assim, se a pessoa chegou nesse nível, é porque o ambiente de trabalho, de alguma forma, esgotou ela, contribuiu para que isso acontecesse, né? Então, a grande preocupação aqui é justamente aquilo que a gente... Por isso até que eu fiz a pergunta, né? As empresas, elas têm que começar a entender que existe uma necessidade de elas fazerem um levantamento, um escaneamento, né, do ambiente de trabalho para que você não chegue numa situação dessa, né? Então, se existem muitas reclamações a respeito da carga horária, da pressão por metas inatingíveis, é lógico que, assim, ninguém está falando, a NR1 ela não veio para falar assim, agora ninguém mais pode cobrar meta de funcionário. As metas, elas existem em todas as profissões, elas têm uma finalidade, porque você precisa, como empresa, apresentar resultado, e resultado você só vai apresentar se você tiver metas claras e bem definidas. Então, a ideia da NR1 não é retirar isso, é apenas falar para a pessoa, você tem que criar algo que seja possível, para que isso não onere o funcionário de modo a que ele não consiga fazer mais nada da vida dele ou que ele venha adoecer. Então, a gente tem que pensar que a ideia aqui
é trazer para o possível observadas as particularidades de cada ramo, de cada atividade, de cada setor, né? Cada ramo tem uma exigência específica, mas isso tem que ser possível de não adoecer a pessoa. E eu me perdi agora, vocês me desculpem, eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acredito que sim. Imagina. Né? Não, Sim, sim. Então, a gente estava falando lá do reflexo da NR1 na Justiça do Trabalho. Tem, obviamente, mas ela tem um reflexo inicial, primário, na minha visão, na Previdência. Porque a pessoa vai se afastar. Pelo INSS, Antes né? de acionar a empresa por conta de uma doença ocupacional, né? Como a gente tem muito tempo... a tecnologia, ela foi retirando muito dos trabalhos onde ainda existe, ainda há necessidade do ser humano na maioria das atividades onde existe um certo esforço físico, por exemplo, mecânico, né? Operador de máquina, construção civil. A maioria das atividades hoje, elas têm uma carga intelectual muito grande. Então, essa pressão por resultado, essa questão de você ter que estar trabalhando o tempo inteiro, pensando... ela tornou possível um aumento, a proliferação das doenças de natureza, dos transtornos mentais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente tem que avaliar a ergonomia como um todo, que é o que o Thiago está falando. Com base na ergonomia, e ele tem né? muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Porque a pessoa, ela vai adoecer, ela pode adoecer primeiro de forma física por questões relacionadas à forma como o trabalho dela é desenvolvido. Ele mesmo falou agora de pouco para a gente aqui, deu exemplo. É melhor trabalhar mais sentado ou mais de pé? Né? Existe o entendimento que você tem que ter um equilíbrio sobre o exercício das funções dessa forma. Mas você tem que estar também ali criando condições, dando condições para que o colaborador exerça aquilo sem uma pressão excessiva, além daquilo, né? Então, a empresa tem que fazer um mapeamento para entender justamente isso. Até que ponto eu consigo ir sem que isso gere um efeito nocivo para o meu colaborador? Então, eu tenho que ir até aqui. O que eu posso fazer? Existem formas, eu posso desenvolver campanhas, eu posso desenvolver políticas ali relacionadas à saúde do trabalho, a forma como ele vai ter os horários de descanso, como ele vai fazer. Vamos fazer, né? Mas é importante que a gente entenda que o empregador, ele tem, nesse momento, na minha visão, todo mundo tinha que estar discutindo isso. Todo mundo tem que estar discutindo. De que forma, como é que está o ambiente na minha empresa? De que forma eu vou fazer? O Thiago já falou aqui, né? Eu tenho que estar realizando o quê? Questionários, tenho que estar fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque a gente está falando, gente, primeiro, quem está sujeito? Quais são as empresas? Ele falou, as empresas de grau de risco 3 e 4, né? Onde que eu vou encontrar isso? Numa norma regulamentadora chamada NR4. É ali que vai estar, ela vai falar. Se você não sabe se sua empresa é ou não, vale a pena você procurar um consultor ou você, né, procurar o site do governo e dar uma olhada na NR4 para ver em qual categoria de risco sua empresa encontra-se enquadrada, para você saber se você vai estar ou não obrigatoriamente com essa obrigação de fazer o PGR, de tomar as providências cabíveis ali para adequação. Empresas de pequeno porte e empresas e as microempresas, como foi colocado aqui também. Elas têm relativizado a obrigação através do que o Thiago falou, da avaliação ergonômica preliminar e da avaliação ergonômica de trabalho, que vai acontecer ou não dependendo do nível de exigência, do nível de situações que existem naquela função que exijam você partir para o segundo tipo de avaliação. Mas essas empresas, se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor. As empresas de pequeno porte, as microempresas, elas têm que estar isso. E o microempreendedor? Está dispensado. Ele está isento dessa responsabilidade. Não, microempreendedor, o MEI. Ok, MEI. O MEI, né? Mas os outros têm a responsabilidade relativizada. Então, há uma necessidade desse pessoal parar um pouquinho e pensar. Existe, né? Eu preciso estar discutindo? Sim, preciso estar discutindo. Até o MEI. O MEI ele está isento. Mas aqueles que empregam o MEI, eles têm que prever como é que ele vai desenvolver a atuação ali no âmbito da empresa também. Então, tem que haver contingência, tem que haver ações direcionadas para ele. E tudo isso quem vai fazer? São as pessoas que fazem a consultoria ali, o PGR, elas têm que estar contemplando todas essas situações. Então, existe uma necessidade do empresário
ficar atento para isso, porque nós estamos falando aqui de coisas muito bonitas, a preocupação da empresa e tal, mas vocês têm que entender, pessoal, que daqui a um ano nós estaremos sofrendo fiscalização, autuação. Essas autuações, elas podem gerar multa, elas podem gerar processos, dependendo da atividade, pode haver ou não interdição da atividade. Sim. Né? Então, é essa preocupação que o empreendedor tem que ter. E um ano passa muito rápido, né? Falei demais de novo, desculpa. Não, né? Imagina, e eu acho que só para complementar, eu acho que esse item de pensar para ontem sobre o tema é algo sem volta. Então, para aqueles que talvez, assim como muitos, foram criados que quando o problema era aqui, a solução era simplesmente pegar uma enxada e capinar um lote, eu quero falar que esse tempo acabou. Então, isso já passou. Hoje nós estamos em 2025 e saúde mental é algo muito sério. E que eu preciso estar muito atento para que o meu ambiente, enquanto gestor, enquanto detentor de uma empresa, que ele não afete ali aquele colaborador. E também para que os colaboradores entendam que essas ações estão sendo feitas e que o cuidado com eles também é algo efetivo, né? A gente já caminha praticamente para encerrar. É um assunto extremamente importante, útil, né? E a gente presta esse serviço aqui pela Associação Comercial justamente para você empresário, você empreendedor, você que é dono de ações em que coloca aí colaboradores e colaboradoras à frente aí de muitas situações. Tiago, você pela Transforma Corporate, qual é a dica que você dá hoje para o empresário que não sabe que precisa saber de RN1 ou aquele empresário que sabe que precisa saber de RN1, mas ainda não tomou nenhuma decisão dentro do meio corporativo? Qual é a principal dica que você deixa aqui? A dica que eu gostaria de deixar aqui para quem nos assiste é que você não deixe para a última hora. Esse é o primeiro ponto. Então, não deixe para que lá em fevereiro, março, abril do ano que vem, você lembre, opa, vai entrar em vigência a NR1 e eu vou ter que tomar a minha atitude, porque não vai dar tempo. O que ele pode fazer já para antecipar isso? Ele pode já acionar o seu grupo de trabalho de saúde e segurança para que eles, primeiro, levantem dentro da empresa, por exemplo, coisas simples. Tem o CDF dentro da empresa? E aí, obviamente, dentro daquelas... guardadas as questões jurídicas de LGPD, né? Quais são os setores mais afetados ali? A partir disso, eu tenho ou não já um documento de ergonomia dentro da empresa que está atualizado? Porque tem gente que tem documento de ergonomia de 10 anos atrás, já mudou toda a planta. Então, já mudou toda a estrutura de uma loja, por exemplo. Então, eu preciso me adequar à NR17 e, a partir disso, eu com certeza me adequarei à NR1. Né? Então, essa é a dica que eu dou, que a gente possa fazer toda a documentação base da NR17 e, a partir disso, tome as ações voltadas à saúde do colaborador como um todo, não só mental, que a gente está falando aqui, mas física também e organizacional. Perfeito. Doutor João Luiz, para finalizar também, caminhamos aí para o final, do ponto de vista jurídico, quais são as dicas que o senhor deixa para as empresas se preocuparem e também se anteciparem aí até os 12 meses restantes aí para o começo da vigência da RN1? Bom, eu acho que é repetir o que eu venho repetindo aqui desde o começo da nossa conversa, né? A NR, ela não exige a contratação de um profissional, de um psicólogo especificamente para isso. Mas eu entendo que as empresas, elas têm que começar, né? Primeiro, né? Procurar a consultoria, procurar se informar para entender qual é o nível da responsabilidade dela perante essa alteração da NR1, né? Até que ponto, até onde vai a extensão da obrigação dela? Se houver a necessidade de alteração da gestão de risco ocupacional dela por conta da inclusão dos fatores de risco psicossocial, ela tem que começar a fazer os levantamentos preliminares, e aí é com a figura de uma consultoria especializada, né, como a prestada pelo Tiago aqui,
Não estou fazendo propaganda, só estou utilizando como exemplo. Né? Mas utilizar os dados de um consultor, o conhecimento de uma consultoria especializada para que seja feito todo o mapeamento, todo o levantamento necessário para se apurar efetivamente quais são as ações cabíveis para adequação. Porque nós estamos no momento, Gustavo, de adequação à norma. Essa adequação ela tem uma natureza o quê? Preventiva. Ela busca evitar que o empresário, né, o comerciante, o empresário, ele venha a sofrer alguma ação negativa do poder público, né? Porque fiscalização não é uma ação negativa, mas ela pode ter uma consequência negativa, que é uma multa, uma interdição da atividade, né? Ele não prestar atenção na saúde mental pode ter reflexos de natureza previdenciária, com afastamento do funcionário, e depois trabalhista, com eventual ajuizamento de uma ação trabalhista desse funcionário por conta do desenvolvimento ou do agravamento de uma condição pré-existente pelo desenvolvimento do trabalho na Justiça do Trabalho. Então, há necessidade do quê? Dele buscar uma adequação à norma, verificar junto a profissionais especializados, né, até qual é o nível, qual é a profundidade da obrigação dele, se adequar para evitar essas situações que a gente colocou aqui, né? Na maioria das vezes tem coisa que é inevitável, mas ele pode reduzir grandemente esse risco de contencioso, de criação de passivo, né, trabalhista e previdenciário contra ele, né? E a partir daí também, criando um ambiente de trabalho saudável, é o que a gente falou, né? Ele volta para o quê? Para a atividade primária da empresa, que é gerar riqueza, ele vai gerar lucro. Funcionário feliz, é produtivo, produtividade vai trazer lucro para a empresa. Então, eu acho que... E empresa sem danos financeiros também faz parte da função da empresa, né? Exatamente. Você obtém o lucro, mas também você não pode perder, né? Perfeito. Então, se você não retiver o funcionário com as normas e as necessidades específicas para um tratamento, você vai acabar tendo perdas significativas, né? Gente, agradeço. Tiago Negrini, Imagina. obrigado pela sua participação aqui. Volte mais vezes aqui à TV SSO, à TV Axo, né? E obrigado pela sua colaboração. Eu agradeço o convite novamente, um prazer poder bater esse papo sobre algo tão importante, a gente sempre fica à disposição. Legal. Doutor João, obrigado. Doutor João Luiz Ual, nosso advogado aqui, Departamento Jurídico da Associação Comercial. Obrigado pelo seu tempo, pela paciência e também por esclarecimentos importantes aí para você, empresário, que precisa se adequar, precisa entender primeiro o que é a norma regulamentadora número 1, precisa se adequar, estar por dentro dela para que lá na frente não tenha problemas com os seus colaboradores ou problemas também com a justiça. Eu queria agradecer e falar que esse assunto eu acho que vale mais umas 2 ou 3 conversas aqui, porque muita água ainda vai rolar a respeito de NR1 até a efetiva vigência dela em 26 de maio de 2026. Vamos lembrar e vamos recapitular Então, isso. vamos voltar com o assunto. Muito obrigado. Com certeza. É isso aí, mais uma TV SSO Axo para você. Nesse mês de maio, nós devemos retornar agora no mês de junho com um programa inédito. Agradeço a participação, comentem, deixe o seu comentário aí nas nossas redes sociais e até sugestões de próximos temas para nós aqui da Associação Comercial. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.